Olá, o TV Câmara Entrevista já está no ar. Hoje o nosso assunto é trânsito seguro. Sabia que, de acordo com dados do Detran-RS e da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, o número de infrações por excesso de velocidade aumentou em 61% entre 2020 e 2024. Pois é, os números eles estão bem alarmantes e a gente sabe que velocidade causa muito perigo. Por isso, para falar sobre como manter um trânsito mais seguro, eu converso hoje com dois especialistas. Inicialmente eu apresento o Ricardo Egg, ele doutor, médico especialista em tráfego, que vai falar conosco hoje. Ele é presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego aqui no Rio Grande do Sul. E também falo com o chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, Douglas Plavec Bonfim. Então, convidados, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui hoje. Tudo bem? Começo pelo Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem, olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E estamos à disposição para falar sobre o tema. Douglas Plavec, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa, e a todos que nos acompanham. Então, começo inicialmente como a gente vai utilizar como dados, uma pesquisa feita pela Abramet aqui no Rio Grande do Sul. Começo pelo doutor Ricardo. Doutor, por que é importante a gente trazer esses dados, A gente sabe que 61% é um número grande, aumentou mais da metade, do número de infrações registradas por velocidade. As infrações, sendo que tem muita mais gente que acaba não sendo, acaba a infração não sendo registrada. Perfeito. Esse número é um número bastante importante mesmo, Infelizmente, o excesso de velocidade desponta como uma das principais infrações de trânsito, Acreditamos que, inclusive, esse número seja subestimado, porque, na realidade, são as infrações que realmente foram registradas, Não demonstram a totalidade daquelas pessoas que cometem o excesso de velocidade. E, lamentavelmente, as pesquisas demonstram que o excesso de velocidade constitui a principal causa de sinistro de trânsito. Nós não utilizamos mais a palavra acidente, porque acidente sempre traz aquele intuito de ser algo fortuito, uma força da natureza, algo inesperado. E, lamentavelmente, quando se fala em excesso de velocidade especificamente, é algo que é controlado pelo motorista, é algo que existe uma infração de trânsito, e que acaba gerando um sinistro e com muitas vítimas, um número grande de vítimas, e é um tema muito importante porque esse crescimento se torna um crescimento exponencial e que aumenta cada vez mais o número de sinistros e também de vítimas de trânsito. Chefe Douglas, a gente sabe que muitas pessoas se preocupam em relação à infração, ao peso no bolso, aos pontos na carteira e esquecem da questão da segurança de vida mesmo, que a gente sabe que muitas vezes a gente sai atrasado e pensa que pisar um pouquinho mais no acelerador vai nos fazer chegar mais rápido, muitas vezes a gente pode nem chegar ao nosso destino, Essa é uma realidade que a gente enfrenta aqui no Rio Grande do Sul. Como o doutor Ricardo falou, a questão da velocidade, do excesso de velocidade, se não é a causa principal de um acidente de trânsito, e muitas vezes, ele acaba também sendo um fator que aumenta a gravidade do acidente. Mesmo podendo ser um acidente mais leve, por assim dizer, o fato da pessoa estar a uma velocidade maior aumenta muito a probabilidade dela acabar se ferindo e eventualmente até morrendo, O doutor que atua na medicina especializada na questão do trânsito, doutor? O que o senhor percebe que a maior imprudência é, de fato, a velocidade, o excesso de velocidade? Na realidade, nós temos vários fatores que contribuem para essa imprudência no trânsito. A gente cunha um termo, talvez jocoso, que é uma quadrilha de morte, que é o excesso de velocidade, o sono, o uso do celular ao volante também e o álcool e a direção. Eles estão misturados aí, a gente sabe que o excesso de velocidades é um número de maiores infrações, temos a situação do uso do álcool e a direção veicular, e a questão do uso do celular, das redes sociais, não só o manuseio, como o uso do próprio celular durante a direção e a questão da sonolência. Esses 4 fatores são os principais fatores, lembrando da parte médica, que podem gerar um risco maior. Como já falado pelo nosso colega Douglas da Polícia Rodoviária Federal, a questão do excesso de velocidade ele pode trazer tragédias maiores, porque nós temos um cálculo muito técnico que a cada 5 km, cada 5% que você aumenta na velocidade
de qualquer via que seja, você vai aumentar em 10% o número de traumatismos e em 20% o número de sinistros fatais. Ou seja, 5% de aumento de velocidade pode parecer muito pouco se a gente pensar numa avenida, por exemplo. Vamos pegar uma avenida que a velocidade máxima é 60 km por hora, você está falando aí de 3 km por hora a mais apenas. Mas esse pequeno aumento já da velocidade já vai ter um aumento de 10% nos traumatismos e 20% nos sinistros fatais. Ou seja, quanto maior a imprimir a velocidade, maior o risco de acidentes maiores, de tragédias maiores e de maior dano também, como já falado pelo nosso chefe da comunicação social da PRF. Douglas, a gente sabe bem que vocês estão ali sempre na linha de frente, atuando, né? E eu queria entender também da sua parte, né? O que a PRF observa que mais causa essas imprudências no trânsito? Você corrobora as informações que o doutor nos trouxe? Tem algum dado diferente para nos passar? Nós entendemos que vai muito ao encontro do que o doutor Ricardo falou, no sentido desse conjunto, né, de fatores que levam a gente ter esses números, que são números terríveis na quantidade de pessoas feridas e pessoas mortas. A gente não pode normalizar isso aí de nenhuma forma, né? São vidas, são famílias, são histórias interrompidas, né? No caso das rodovias federais, nós temos um agravamento quando o doutor fala a questão do celular. Infelizmente, a gente sabe que isso aí é um vício disseminado em nossa sociedade. Então, muitas vezes as pessoas têm esse vício na cidade, né? Então a pessoa para no sinal, no semáforo, pega o celular para ver alguma notificação, alguma questão assim. Só que quando ela vai para a estrada, a dinâmica é diferente. Tu está numa velocidade maior, daqui um pouco pode acontecer tu estar numa saída ou num retorno de feriadão. Agora nós teremos a Semana Santa. Muitas pessoas que não estão acostumadas a pegar a estrada vão pegar a estrada. Então, assim, qualquer distração a uma velocidade alta, tu já percorreu uma quantidade significativa de metros. Então, tu está se colocando em risco e também se colocando em risco as outras pessoas. Então, a questão do celular para nós hoje é uma questão assim, é quase uma epidemia. É difícil tu andar numa rodovia, né? Tu andando ali como carona, tu começa a olhar para o lado e tu começa a cuidar, tá assim uma quantidade muito grande de pessoas mexendo no celular enquanto dirige, né? Essa é uma preocupação que a gente tem. A questão da velocidade, ela é também fundamental por tudo que já foi passado aqui. E trazendo para a PRF, nós temos uma característica aqui no estado que o acidente que mais causa mortos aqui é a colisão frontal, né? Então, quando tu tem a questão da velocidade ou do excesso da velocidade, mais esses comportamentos, né, o uso do celular, a pessoa não respeitar a sinalização fazendo ultrapassagens em locais que não devem, ou eventualmente até é um local permitido, mas a pessoa não tem aquela condição de fazer a ultrapassagem em segurança. Se coloca em risco a outra pessoa. Isso aí, assim, infelizmente é um prato cheio para essas tragédias que a gente vê todo dia, toda semana. Queria que você nos explicasse também um pouquinho, doutor Ricardo, sobre como que funciona, como que a Abramet desempenha esse papel. Porque mais do que faz pesquisas, estuda, também promove uma educação no trânsito, assim como a PRF também faz. Sem dúvida. O trabalho dos médicos do tráfego, ele é um trabalho complexo que começa desde a avaliação do motorista, daquele candidato ou condutor que vai fazer a habilitação, mudar de categoria, até o atendimento, né, pré-hospitalar quando ocorrem sinistros. Então essa cadeia toda é um trabalho uma oportunidade sui generis, que a gente diz assim, para que a gente tenha contato com essas pessoas em relação à questão de saúde, em questão de prevenção, né? Através da medicina do tráfego, nós podemos promover a segurança, promover a saúde, através de orientações técnicas. Os estudos da Abramet, né, se transformaram em legislação, né, a questão da lei seca, através de uma diretriz que a Abramet fez sobre a questão de álcool, se transformou em lei seca lá em 2008. Né? Os estudos feitos com as cadeirinhas, que são os dispositivos de retenção para as crianças, se transformou também em normativa. Então todo esse trabalho que se faz é um trabalho em conjunto, né, que nós podemos trazer de informação, orientação técnica para essas pessoas em relação à segurança no trânsito. Também falado sobre a questão do celular, existem estudos que a gente faz, né, em conjunto muitas vezes com algumas unidades da própria Polícia Rodoviária Federal, que é uma parceira de longa data da Abramet, né, sobre essas questões
que acontecem em loco mesmo, né? Não somente nas cidades, obviamente também nas rodovias federais. E corroborando o que falou o nosso colega policial rodoviário federal, o celular realmente é uma epidemia, é um problema bastante sério, porque não se trata apenas de questão de manusear o celular. O celular ele também causa alterações cognitivas e alterações também psicológicas, dependendo do tipo de conversa que você está tendo, do tipo de informação que está recebendo. E se você está numa rodovia, por exemplo, a 80 km por hora, vamos pegar um exemplo básico de uma rodovia, né? Se você for atender um celular ou ver, ver simplesmente uma notícia, uma informação, você demora em torno de 3,5 a 4 segundos para ver aquela informação. Basta para você, a 80 km por hora, percorrer 100 metros sem simplesmente enxergar nada na frente. Corrobora exatamente, né, o que a Polícia Rodoviária Federal traz, ou seja, você pode ter uma colisão frontal, você pode ter uma tragédia enorme devido a um simples olhar de um celular. E a PRF, chefe, tem toda essa característica ampla também de não só ali garantir a segurança das rodovias federais, mas no trânsito, geralmente acontece um acidente, a gente vê a PRF chegando sempre primeiro, né, para fazer ali a segurança do local, analisar as circunstâncias. Queria que o senhor contasse para a gente também um pouquinho do papel que a PRF desempenha, principalmente no trânsito. Esse é o DNA da PRF desde o início. A nossa instituição nasceu como uma polícia viária, cuidando das rodovias federais aqui do Brasil. Só que, claro, ao longo do tempo a gente acabou se especializando, né? Não perdemos esse DNA do trânsito, mas começamos a ir para um outro caminho, que é a questão do combate à criminalidade, à violência. Nós temos uma quantidade gigante de dados, de informação ao longo dos anos, que nós buscamos sempre, indo ao encontro do que o doutor falou, transformar isso em informação para a população. Porque não basta a gente, não tem como colocar ali um policial a cada quilômetro, uma equipe da PRF. A gente conta muito com a população, o motorista, essa necessidade que a gente tem do motorista ter um aumento de consciência. Né? Da mesma forma que ele falou da questão da distância que tu percorre, né? No momento que tu olha uma mensagem, uma simples mensagem no celular, tu percorre ali 100 metros sem conseguir enxergar nada na sua frente, essa informação tem que estar disponível para a nossa população e o nosso motorista tem que perceber isso aí e encarar isso aí e trazer para a sua vida. Não pode ser uma informação apenas no ar. Então, o nosso papel enquanto PRF, além de atender o acidente, né, e combater o crime, é também levar a informação para a população e, de alguma forma, elevar esse nível de consciência das pessoas. A gente tem aqui, até eu vou acessar os dados que a Abramet lançou. Em 2020, foram 989 mil infrações registradas por excesso de velocidade. Agora, em 2024, foi 1,6 milhões de infrações. Doutor, o que o senhor configura esse aumento de infrações? O senhor acredita que daqui a pouco aumentou o número de carros nas rodovias, nas vias? Aumentou o número de pessoas inconscientes em relação à velocidade? Ao que se deve esse aumento tão grande de 61%, mais de 61%? Quase 62%, né? São fatores múltiplos na realidade. Nós tivemos nesses últimos 5 anos um aumento da frota bem expressivo. A frota está em aumento crescente, né? Mais do que o aumento, né, esse aumento grande de infrações que estão sendo cometidas, né, são situações em que nós temos várias variáveis, né, muito além do aumento da frota, a questão do comportamento humano, né, a questão da nossa... A sociedade tem uma situação de pressa, né? Todo mundo quer chegar mais rápido, quer ter vantagem, quer chegar... É o mal do século, né? É o mal do século, né? É a questão de estar utilizando da velocidade para talvez chegar um pouco antes, ou muitas vezes nós temos um número de pessoas que são, a gente chama de infratores contumazes. É um grupo pequeno, em torno de 4 a 5% dos infratores, mas que reiteradamente acabam fazendo infrações por excesso de velocidade e outras infrações, né, que acaba mostrando colaborando para esse aumento indevido, né, do número de infrações. Então, na realidade, muitas vezes, o que nós percebemos também é a sensação de impunidade, que muitas vezes
eu não vou ser abordado pela polícia, não vai ter um radar, eu não vai dar nada, né? O tradicional não vai dar nada do nosso povo brasileiro, mas que lamentavelmente muitas vezes causa uma tragédia. Então essa situação de que há uma sensação de impunidade é uma coisa que a gente não vê em outros países, onde a punição ela realmente é efetiva. Nós reconhecemos que o trabalho não só da Polícia Rodoviária Federal, das outras polícias, das outras entidades, né, que fazem a segurança no trânsito, a fiscalização, é importante, mas muitas vezes a gente entende que realmente não tem efetivo necessário e adequado como deveria ter para poder fazer esse trabalho. Nós temos que avançar muito além da questão da punição e da educação. Nós estamos nesse binômio há muitos anos, né, entre educação e punição, e a gente não está saindo do lugar para algo efetivo. É fundamental ter a educação para o trânsito? É fundamental. É importantíssimo ter a punição? É importantíssimo, mas tem que ser na medida certa, da forma correta e realmente para que aquela pessoa que está se expondo a uma infração saiba que ela vai ser punida. Então são diversos fatores que precisam ser trabalhados. A gente de fato observa, né, Douglas, a questão da falta de efetivo, mas a gente também percebe que a fiscalização ela tem aumentado, pelo menos no meu ponto de vista, né, a gente percebe que a fiscalização ela tem aumentado em alguns espaços. O senhor concorda com isso? De fato, vocês aumentaram a fiscalização, falando da PRF especificamente. E como é que funciona? Porque a gente sabe que as multas elas vão ali do grave para o gravíssimo. Claro que qualquer excesso de velocidade, como o doutor falou, como o chefe da comunicação aqui da PRF falou, pode ser perigoso, mas a gente tem as categorias de multas ali, né, chefe? Sim, nós temos algumas categorias de multa conforme a velocidade, até 20%, até 50% e acima de 50%. Mas uma coisa que o doutor falou que eu acho fundamental e que às vezes falta para a população é essa percepção de que às vezes a uma velocidade a 100 km por hora tu vai ter um ganho de tempo. Daqui um pouco, se tu andar a 120, 140, o teu ganho final no tempo da viagem, ele é muito pequeno em comparação ao risco que a pessoa está se colocando e colocando os demais. Nós temos essa categoria de pessoas que são contumazes, fazendo, né, as questões de trânsito, né, as infrações de trânsito. E essas pessoas acabam colocando toda uma sociedade em risco. E é isso que normalmente nós vemos ao longo das viagens que a gente faz, mesmo, né, não estando na PRF como pessoa, enfim, um civil, por assim dizer, tu vê barbaridades no trânsito. Né? E muitas vezes ligado ao quê? Ligado à velocidade, como o Dr. Ricardo está trazendo, e com essa falta de noção que o ganho que tu vai ter no final da tua viagem, ele é mínimo, são minutos que tu vai ganhar, se colocando em risco muito mais do que se tu andasse na velocidade da via. Né? E quanto à nossa fiscalização, nós trabalhamos muito com base nos dados e na estatística. Então a nossa fiscalização ela ocorre naqueles pontos em que os nossos números apontam como sendo os mais complexos ou mais propensos a termos acidentes graves ou ocorrências policiais. Então provavelmente essa fiscalização que a gente acaba vendo está muito ligada à nossa estatística. Bem lembrado pelo Douglas antes, é a questão do feriadão que a gente vem se aproximando agora, são 4 dias de feriado, se eu bem me recordo. Doutor, existe uma época do ano em que aumentam essas ocorrências, que a Abramet tem mais trabalho no sentido de colher dados, assim, de fatalidades no trânsito, de acidente, no caso, como é que o senhor me corrigiu antes? Os sinistros de trânsito, isso mesmo. Realmente, nos feriados prolongados, né, certamente há um aumento, né, da mobilidade das pessoas, né? Agora nós vamos ter essa situação da Semana Santa que vai juntar com o feriado de Tiradentes. Então, ao invés de nós termos 3 dias, aí sexta, sábado, domingo, nós vamos ter sexta, sábado, domingo e segunda. A mobilidade das pessoas, com certeza, a movimentação das pessoas vai ser maior, né? E muitas vezes, novamente, cai naquela situação que o Douglas falou, né, que aquele pequeno aumento, aquele aumento que você vai ter na velocidade não vai te dar um ganho necessário. Quando a gente fala em trânsito, a fluidez do trânsito é muito mais importante para o deslocamento do que a velocidade. Tanto é que hoje, se a gente mantém uma velocidade média, mesmo que mais baixa, se torna mais seguro a questão de não ter sinistros, não ter
acidentes no trânsito e você consegue manter a fluidez e não faz aquele arranca e para. Então são coisas que as pessoas têm que começar a aprender nesse sentido e saber que não adianta você acelerar, colocar em risco todo um trânsito por causa de uma questão de pouco tempo que você vai ter de ganho. Nesses feriados certamente aumentam em muito o risco de grandes tragédias. Os sinistros eles se dão todos os dias. Lamentavelmente no Brasil hoje nós temos pelo menos 100 mortos no trânsito todo dia. Nós temos 14 estados brasileiros em que o trânsito mata mais que arma de fogo. E o Rio Grande do Sul está em quarto lugar, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Então nós temos um trânsito que traz risco, que não deveria trazer, porque trânsito é deslocamento humano, deveria ser feito de forma pacífica e ordeira, e não é o que acontece. Então, nos feriados, lamentavelmente, os colegas da Polícia Rodoviária Federal e os outros agentes de trânsito têm mais trabalho ainda, que é um trabalho que não deveria se tornar um trabalho de estar lá contando vítimas, né? Famílias que participam de tragédias ficam enlutadas porque tiveram excesso de velocidade, consumiram álcool e dirigiram, tiveram manuseando, utilizando o celular na direção. Então, nos feriados, certamente, as tragédias são maiores e o risco é maior. Sei que já tem há um tempinho, mas o carnaval desse ano, como é que foi, chefe Douglas? A gente percebeu alguma melhora em relação aos outros anos? Foi pior? Só para a gente ter uma ideia de como é que está o nosso estado nesse sentido. O carnaval desse ano, salvo engano, nós tivemos menos mortos do que no ano passado. Mas o que a gente encontra, né, nesses grandes feriados nacionais? Muitas pessoas que não estão acostumadas a pegarem a estrada, acabam pegando a estrada, e tu vê muita tragédia e que dói no coração quando a gente vai atender, porque tu vê assim que são coisas desnecessárias. Né? Nós tivemos vários casos de pessoas que morreram por estarem sem o cinto de segurança, que é uma coisa assim, a gente está em 2025, é uma coisa absurda tu ter pessoas que vão pegar uma rodovia federal, andar ali a 100, 110 quilômetros, que seja, por hora, e não vão estar com cinto de segurança. E nós tivemos vários casos, né, desse tipo, ou sem os dispositivos de segurança para as crianças. Tu imagina tu pegar um filho, colocar dentro do carro, pegar uma estrada e não usar a cadeirinha. Né? Então, assim, essa percepção que a gente tem que... Essa percepção não, essa ideia que nós temos que fazer que a população perceba, né, o quão importante é a pessoa se cuidar. Né? E é o básico, a gente não está falando de grandes mudanças. É assim, entrar no carro, usar o cinto de segurança, andar no limite da via, vai pegar uma freeway com um carro particular, um carro normal, pode andar 100 km por hora. Tu vai numa rodovia para o interior, uma rodovia de pista simples, a velocidade é menor. Tu cuidar isso aí. Né? Não é correr, andar com muita velocidade que tu vai fazer uma viagem mais rápida. Na verdade, tu só está se colocando em risco e colocando em risco as demais pessoas. Quem sabe nem chegar no destino final que quer chegar. E, infelizmente acontece, né? Nós sabemos que todo feriado pessoas vão morrer no trânsito. Sim. E quando a gente vê as histórias, né, quando chegam para nós os relatos dos colegas, são histórias terríveis. No carnaval nós tivemos uma menina, uma família da Argentina que estava retornando para a Argentina, se envolveu num acidente, numa colisão frontal. Né, que também a gente entende que alguns motoristas argentinos, quando estão voltando ou indo para a praia, acabam correndo, né, porque eles querem chegar logo ao seu destino, acabam se colocando em risco. Uma colisão frontal, uma menina de 13 anos morreu. Então, assim, imagina uma família lutada, o pai e a mãe vivendo essa situação. E é uma coisa completamente, como o Dr. Ricardo falou, a gente não deveria ter esse tipo de problema, porque é apenas um deslocamento humano. Exato. Uma coisa que o chefe Douglas comentou aqui foi a questão do cinto que me chama bastante atenção. Embora a gente já tenha tido ainda temos inúmeras campanhas de educação em relação ao uso do trânsito e das cadeirinhas, dos dispositivos, a gente até vê pessoas, até no transporte de animais ali, usando o cinto para o animal, enfim, para cuidar. Por que a gente não faz esse cuidado com a gente mesmo? Muitas pessoas desrespeitam isso. De que forma que o senhor percebe, enquanto médico, doutor, essa questão de que o cinto pode impactar na segurança? O cinto de segurança é uma das grandes invenções que teve para a segurança no trânsito, né? Tanto é que Niels Bolinski inventou o cinto de segurança de 3 pontos
né, ele trabalhava para uma empresa, uma montadora de veículos sueca. Eles acabaram abrindo mão da patente imediatamente para que todas as montadoras pudessem utilizar esse cinto que a gente utiliza atualmente de 3 pontos com o pré-tensionador. Quando começou uma campanha para o cinto de segurança, isso vai lá para os idos de 1995, 1996, né, se comentava, se batalhava muito para que fosse utilizado o cinto de segurança, que até então não se utilizava. A legislação pegou, como a gente diz, né, está sendo utilizado, mas porém, muitas vezes, o pessoal que está no banco de trás acaba não utilizando o cinto de segurança e muitas vezes, como já falado pelo chefe Douglas, não utiliza os dispositivos de retenção para as crianças, as populares cadeirinhas, né? O cinto de segurança, ele dá uma protetividade muito grande para quem está utilizando. Ele reduz um número muito grande de ferimentos e também de mortes, mesmo tendo um sinistro, né? Uma pessoa com o cinto de segurança afivelado, se tiver uma colisão do veículo a até 70 km por hora, uma colisão frontal, ele vai sobreviver. Isso são estatísticas que nós temos que demonstram isso. Agora, sem o cinto de segurança, você pode ter o risco muito grande já de morrer a partir de 50 km por hora numa colisão. Nossa. Então, o risco é muito grande e, principalmente falando em banco traseiro, o cinto de segurança é para todas as pessoas que estão dentro do veículo utilizarem. Se o pessoal que está na frente, motorista e o passageiro na parte da frente do veículo estiver utilizando cinto de segurança, houver uma colisão e os passageiros de trás estiverem sem cinto, por uma questão de cinética, simplesmente aqueles passageiros vão ser arremessados para frente. Tá? Se você pega uma criança pesando 15 quilos, estiver 15 quilos, uma criança pequena, estiver sem cinto de segurança, numa colisão a 60 km por hora, você vai transformar aquela criança num pequeno hipopótamo. Nossa. Tá? Vai transformar em mais de 500 quilos que vai ser arremessado para frente. Ou seja, a pessoa que vai estar com o cinto de segurança na frente vai ter um peso de mais de 500 quilos arremessado contra as costas e vai acabar gerando uma lesão ou até mesmo uma morte porque o passageiro de trás está sem o cinto. Então o cinto de segurança não tem o que dizer, é fundamental, é necessário, não é só a questão da obrigatoriedade, é fundamental e necessário para que se tenha a segurança no trânsito. Assim como é o dispositivo de retenção, as cadeirinhas, e assim como é o capacete colocado de forma correta e afivelado para os motociclistas. A gente sabe que o senhor já comentou aqui conosco a questão do cinto de segurança, mas no atendimento de ocorrências, Douglas, vocês já perceberam, conseguem perceber que de fato o capacete que o doutor nos traz agora e o cinto de segurança salvam vidas? Sim, sim. É muito grande a quantidade de pessoas que a gente, ou de sinistros, que a gente acaba atendendo, em que as pessoas morrem por não estarem com o cinto de segurança. Nós temos ali as estatísticas, as nossas estatísticas apontam que em torno de 30% de todas as pessoas que morrem nas rodovias federais aqui no Rio Grande do Sul estavam sem o cinto de segurança. Então, indo ao encontro do que o Dr. Ricardo está dizendo, não sei se todas elas sobreviveriam, mas certamente algumas poderiam estar aqui entre nós hoje caso estivessem utilizando o cinto de segurança. Né? O capacete é a mesma questão. Nós temos aí, hoje em dia, muitos adultos, né, que fazem a teleentrega ou utilizam as motos para esses deslocamentos, né, até na região metropolitana, entre cidades. E, infelizmente, na região ali de São Leopoldo, nós temos um volume muito grande de acidentes envolvendo motociclistas. E é um trecho para nós crítico para esse tipo de acidente. Muitas vezes, o que acontece? O cidadão ele não prende bem o capacete, então qualquer choque, qualquer batida, ele acaba sendo jogado para fora da moto, e aí qualquer colisão com a cabeça sem o capacete ali se torna uma lesão muito grave. Né? Então nosso trabalho ele é bem intenso nessas duas questões da segurança, seja, né, o uso do cinto e também com os motociclistas aí, né, cobrando que o capacete seja colocado da forma correta. Até essa questão da motocicleta, na minha leiga visão, eu percebo que na moto, estando numa velocidade maior, é ainda mais perigoso, porque o nosso corpo está totalmente exposto, diferente de um carro, né, doutor? Certamente. Na realidade, o motociclista, junto com o pedestre ou ciclista, são os mais vulneráveis do trânsito.
né? Eles estão sem proteção nenhuma, a não ser o capacete, que é obrigatório utilizar. Deveriam ter caneleiras, botas, luvas, proteção maior, uma roupa fechada, acolchoada, que poderiam proteger mais. Infelizmente, a gente sabe que a maioria não usa e quando usa o capacete, muitas vezes está mal afivelado ou um capacete mal dimensionado. Tem gente que não usa nem calçado, né, doutor? Tá de chinelo, tira o chinelo. Infelizmente, não deveria ser assim. Então, você imagina numa colisão, numa derrapada, numa saída de pista, o motociclista ele está completamente vulnerável, completamente entregue ao destino dele ali, porque dependendo da velocidade, o nosso corpo humano ele não resiste a uma colisão em velocidade acima de 80, 90 km por hora, mesmo estando de capacete. Se você é projetado para fora do veículo, a chance de morte é muito próximo do 100%. Isso aí existem estudos que demonstram essa situação aí. Então o motociclista é mais vulnerável no trânsito e muitas vezes ele acaba se expondo mais, se arriscando mais, imprimindo mais velocidade, fazendo ultrapassagens indevidas, que a gente chama do zigue-zague, né? Se colocando em maior perigo, mesmo ele sendo mais vulnerável no trânsito. A frota de motos tem aumentado em maneira exponencial e nos últimos 4, 5 anos, o número de sinistros de trânsito, de mortes de trânsito dos motociclistas, eles têm crescido de maneira contínua e são os que mais internam e os que mais morrem no trânsito hoje, de uma forma global no Brasil, os motociclistas. Chefe Douglas, inclusive, eu moro em São Leopoldo, acompanho ali a questão das vias e bem próximo à minha casa, ali próximo ao centro, a gente percebe muito a queda de motociclistas, bem numa parte que tem o semáforo ali, muitos motoristas numa velocidade de carro, numa velocidade absurda, muitas vezes de caminhão também, acabam derrubando os motociclistas, muitos acabam pagando com a própria vida por um erro de outro, né? O que é muito comum no trânsito. Como o Dr. Ricardo falou, os motociclistas, junto com os pedestres, os ciclistas, eles são os mais expostos, né? Então, quando a gente estiver dirigindo, o trânsito tem essa regra, né? Os maiores têm que se dar conta e cuidarem dos menores, dos mais expostos. Infelizmente, não é muitas vezes o que a gente encontra no nosso dia a dia. É claro também que temos aquele comportamento de alguns motoboys, pessoal que faz teleentrega também, que o pessoal anda exagerando na velocidade, não respeita a sinalização, semáforo. Né? Por quê? Questão do tempo, né? da necessidade da entrega ser rápida. Tudo isso aí acaba colaborando para esse cenário que a gente tem, né? Desse aumento no número de mortos no nosso trânsito. A PRF, ano passado, nós tivemos, mesmo com todo aquele caos que nós tivemos aqui no estado, logo após o desastre, né, climatológico que a gente teve aqui, os nossos números da quantidade de pessoas morrendo e se ferindo com gravidade aqui no estado foram muito grandes, né? E a gente se pegou pensando por que esses números aumentaram tanto. E nós chegamos à conclusão que é o comportamento dos motoristas, muitas vezes ligado a não se dar conta, né, o nosso motociclista não ter esse cuidado consigo mesmo, ou o veículo maior não pensar no veículo menor, ou não utilizar o cinto. Então a gente sempre chega à conclusão que o fator principal para um trânsito seguro é o comportamento, é a nossa percepção. Cada um de nós que vai pegar o carro ter essa vontade de fazer um trânsito mais seguro. E a gente fala hoje não somente aos motoristas, mas também aos pedestres, né? Como vocês falam aqui dos mais vulneráveis. A gente falou sobre a velocidade no trânsito, ali nas colisões, mas e quanto aos pedestres, doutor? Qual que é? A gente acompanha muitos atropelamentos. Até recentemente teve uma senhora que parou o carro depois de um acidente numa rodovia e foi atropelada e acabou morrendo. Isso acontece com frequência? A velocidade também é um fator importante nesse caso de atropelamentos? A velocidade, sem dúvida nenhuma, né? Uma pessoa que sofre uma colisão de um veículo com uma velocidade maior, a chance de morte é muito maior também, né? A vulnerabilidade no trânsito do pedestre ela é muito grande, né? Não está protegido, não tem proteção nenhuma. Temos que também lembrar na questão do pedestre, e aí entra novamente a questão do celular, a distração. Sim. Muitas vezes o pedestre vai fazer a travessia de uma avenida, de uma rua, muitas vezes de uma rodovia, né?
por mais que existam locais determinados, existam passarelas aqui na região metropolitana, nós temos diversos locais com passarelas adequadas, muitas vezes o pedestre se arrisca, faz a travessia em local proibido, não adequado, não verifica ao longo da via se vem vindo veículos e acaba tendo a chance de ser atropelado, lamentavelmente, e as consequências disso. Muitas vezes o que a gente percebe também é a questão do celular, a pessoa está numa via urbana ou vai fazer uma travessia olhando para o celular, não prestando atenção ou com fone de ouvido e acaba sendo vítima, né, de uma situação em que deveria ter sido evitada. Sem dúvida nenhuma, o pedestre tem que ter cuidado, as pessoas idosas, especialmente as pessoas idosas, elas têm um deslocamento muitas vezes um pouco mais lento, tem que ter o cuidado ao fazer a travessia, né, utilizar sempre faixa de segurança, cuidar os sinais, né, o semáforo, a sinaleira, quando tem sinaleira para pedestre, ou então quando está fechada a sinaleira para os veículos, né, se possível e se necessário, ser acompanhado de alguma outra pessoa para fazer essa travessia, e a pessoa não pode estar distraída no trânsito. Né? O trânsito a gente tem que estar sempre atento a todas as situações que ocorrem ao nosso redor. Assim como o chefe Douglas falou que o maior cuida do menor, mas nós temos que lembrar também que esse menor tem que ser visto, ele tem que se fazer visto. Né? Você dirigindo um caminhão, uma carreta, que você tem uma posição de direção um pouco mais alta, muitas vezes mesmo com os retrovisores, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem nos veículos, você não consegue ver uma moto, você não consegue ver uma bicicleta nos chamados pontos cegos. Então é importantíssimo que, por mais que o maior tenha a responsabilidade de cuidar do menor, todos nós no trânsito, independente do meio em que a gente está se deslocando, temos que ter atenção, porque o nosso trânsito lamentavelmente está numa situação caótica e nós não podemos dar mole para o azar, né? A gente tem que estar atento e prestando atenção para que um colabore com o outro, para que o trânsito tenha mais segurança. Quantas fatalidades a gente percebe de pessoas, caminhoneiros que estavam estacionando, dando ré e acabam atropelando pessoas, porque as pessoas também não tiveram esse cuidado, né, de prestar atenção. Aquela máxima de ele não é louco, ele está me vendo, não vale de jeito nenhum, Douglas. Não, é bem isso que o doutor falou. Nós temos que enxergar e temos que ter a certeza que o outro está nos vendo também, né? E voltando à questão dos pedestres, sabe que não é raro a PRF atender atropelamentos próximo às passarelas, que é um contrassenso gigantesco. A gente vê as comunidades muitas vezes se organizando, pedindo passarelas para as regiões, e as pessoas muitas vezes não utilizam. Né? Não vou subir, vai ser um deslocamento, vou cansar subir passarela. Então, assim, é algo significativo mesmo, em que, já que tem a passarela no local, vamos utilizar a passarela, não vamos se colocar em risco. Não sei se vocês conseguem perceber, mas faz tudo parte do mesmo pacote. Né? É o servir, é o ver e ser visto, é não se colocar em risco, porque no trânsito, quando a gente se coloca em risco, a gente está se colocando e colocando os demais em risco também. Isso que é um perigo, né? Então, um veículo pode se tornar uma arma, como vocês bem reforçaram aqui. Já estamos quase se encaminhando para o final do programa, né? Todas as informações são importantíssimas. Quero começar pelo senhor, então, doutor Ricardo. Quais são as orientações que o senhor nos deixa? Porque a gente falou aqui sobre velocidade, esse foi o nosso foco, o nosso gancho. Mas quais as orientações para a gente promover um trânsito mais seguro? Afinal, é isso que a gente busca, né? Conscientização. A principal coisa é nós estarmos conscientes que o trânsito é um deslocamento humano, deve ser feito de forma pacífica, obedecendo às leis de trânsito. Se nós cumprirmos as regras de trânsito, que são simples, são muito claras, nós não vamos ter problemas. Se nós utilizarmos o cinto de segurança, o motorista, o motociclista utilizar o capacete, as crianças estiverem de forma adequada, com a cadeirinha dentro do veículo, não utilizarmos o celular enquanto estivermos dirigindo, não beber e dirigir, prestar atenção, não dirigir com sono e obedecer à velocidade da via, simplesmente nós não teremos problemas. Né? Então, se cada um colaborar para que o trânsito seja mais seguro, certamente nós vamos reduzir o número de mortes e também o número de feridos.
Douglas, te peço a mesma coisa também enquanto autoridade policial, né? O pessoal costuma ter medo do policial e não respeitar no sentido da sua própria mente ali, né? Então, eu queria que o senhor deixasse esse recado, porque é importante que a gente promova esse trânsito seguro e como que a gente pode fazer isso, porque é um trabalho colaborativo entre todos, né? É um trabalho colaborativo, né? As forças de segurança, elas são uma pequena engrenagem do mecanismo muito maior que é a nossa sociedade. E nós entendemos que existe essa necessidade de um aumento de consciência da população. Então, assim, transformar isso que nós estamos falando aqui, que o doutor trouxe, que eu trouxe, o que as demais campanhas de trânsito trazem para a sociedade, em ação. Porque todo mundo sabe que precisa usar o cinto de segurança quando está dirigindo um veículo. Então, assim, transformar esse conhecimento em ação. Sabe que tem que respeitar os limites de velocidade, então respeite os limites de velocidade. Não é por acaso que aquele limite está ali de 80 km por hora. Não é por acaso que a legislação cobra que se use o cinto de segurança. Não é por acaso que que existem locais na rodovia que não é permitido fazer a ultrapassagem. Respeitando essas pequenas dicas, ou melhor, essas pequenas obrigações, por assim dizer, certamente a gente vai ter um trânsito mais seguro, uma viagem mais segura, né? Que no fundo é o que todo mundo quer. Fazer o deslocamento, ir para a praia, ir para visitar um parente, para a serra e voltar em segurança para casa. Dr. Ricardo Egli, presidente da Abramet no Rio Grande do Sul, especialista em medicina do tráfego, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, a gente está sempre à disposição para ajudar. Chefe de comunicação social da PRF no Rio Grande do Sul, Douglas Pavec, obrigada pela participação e também parabéns por todo esse trabalho que a PRF vem desenvolvendo no nosso estado. Muito obrigado, Vanessa, e a todos que nos acompanham. E que a gente volte num próximo momento para falar que as infrações diminuíram, né? É o que a gente espera. Pois é, então o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Vocês viram, né? Quase 62% das infrações aumentaram por causa da velocidade, algo que infelizmente mata no trânsito. E como foi bem reforçado pelos nossos especialistas, o trânsito seguro é uma obrigação de todos, é um trabalho colaborativo entre motoristas, pedestres, ciclistas, é uma obrigação de todo mundo. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!